Pauline e seu irmão sempre se perguntavam: o que tinha de errado com a nossa família? Por que a gente é tão estranho? E a resposta viria anos mais tarde. Quando Pauline tinha 5 anos, seus pais, Warren e Ruth, se separaram no verão antes dela começar a estudar. Quando Pauline tinha 7 anos, Ruth levou as crianças para Winnipeg e quando chegaram no lugar, ela disse que eles não iam mais voltar, que a partir de agora ali seria a sua casa. Chocados por terem se mudado sem saber e por não ter conseguido se despedir de seus amiguinhos, Pauline perguntou para sua mãe por que a gente se mudou assim do nada. E Ruth prometeu para ela que quando ela tivesse mais idade, quando ela fosse mais velha, Ruth iria contar tudo. A vida acabou se ajustando, mas 4 anos depois, a mesma coisa. Só que dessa vez eles foram para New Brunswick, na costa leste do Canadá. Tirando essas mudanças repentinas e algumas atitudes de sua mãe durante o dia, a família de Pauline até que era normal. Eles se mudavam, a vida recomeçava e vida que segue. Mas Pauline sempre teve esse ponto de interrogação na cabeça. Ela não sabia o que era, mas ela tinha certeza de que algo terrível não tinha sido dito. Aos 11 anos, Pauline já tinha frequentado mais de 5 escolas diferentes e acabou perdendo o contato com seu pai. Quando Ruth ainda era casada com Warren, eles frequentavam muito a igreja. Então eles fizeram amizade com Stem Sears, que ele era conselheiro dos Alcoólatras Anônimos. E nas mudanças que eles faziam, Stem sempre os acompanhava. Então Pauline sabia que Stem fazia parte daquilo. Em 1998, em New Brunswick, eles ficaram mais tempo. Eles criaram raízes, digamos assim. Pauline já tinha 23 anos, já tinha se formado na faculdade e trabalhava num jornal local da cidade. Quando um dia sua mãe liga para ela e diz: ok, estou pronta para te explicar todas as coisas estranhas que aconteceram na tua vida. Pauline então ficou mega entusiasmada porque ela tinha muita curiosidade em saber o porquê que sua vida era tão estranha. Então Pauline foi se encontrar com sua mãe. Chegando no estacionamento do motel, Ruth pega e faz um sinal para ela ficar calada e entrega o envelope para ela. Pauline, achando estranha aquela atitude, abre o envelope e lá tem um bilhete dizendo: não diga nada, apenas tire as suas joias e bote no envelope. Mas por favor, não diga nada, eu vou te explicar depois. Pauline achou aquilo muito estranho e ela disse que foi a coisa mais bizarra que aconteceu na vida dela. Mas ela fez o que dizia no bilhete. Ela tirou as suas joias, botou no envelope e entregou para sua mãe. Entrando no quarto de motel, ela vê sentado no sofá Stem. Ela até ficou surpresa, mas não chocada, porque ela já conhecia ele frequentava sua casa, então pra ela, tá ok. Então Stem e Ruth dizem pra Pauline que na verdade os dois tinham um relacionamento já há algum tempo. Mas na verdade isso não chegava nem aos pés do que Pauline ia descobrir a seguir. Os dois explicaram que nos últimos 16 anos eles estiveram fugindo da máfia, que a família de Pauline foi alvo porque seu pai, Warren, fazia parte do crime organizado. Então eles achavam que como Ruth tinha se separado do Warren, ela sabia demais. E como Ruth estava tendo um relacionamento com Stem, Stem também sabia demais. Então era meio que uma queima de arquivo. Pauline diz então que nessa hora sentiu um terror inexplicável e que isso poderia ser algo de que eles nunca iriam poder escapar. Stem diz que cada um deles tinha alguém cuidando, que eles já tentaram sequestrar, envenenar e até assassinar a Pauline, mas essas pessoas tinham intervido e salvado a vida deles sem eles saberem. E além desse grupo de pessoas que mantinham as outras a salvo, também existia um lugar onde pessoas que tinham sido alvo de mafiosos poderiam ficar, e que esse lugar era chamado de Mundo Estranho. E eles estavam já cansados de ficarem fugindo, então eles decidiram entrar nesse mundo estranho. Pauline muito chocada, mas ao mesmo tempo aliviada por saber o motivo das coisas estranhas. E logo em seguida veio um pensamento na cabeça dela e se lembrou das vezes que ela chegava em casa e sua mãe estava apavorada, tirando a comida da geladeira e botando no lixo. Claro, eles estavam tentando nos envenenar, é óbvio que ela ia estar fazendo aquilo. Então algumas coisas faziam sentido na cabeça dela. Ok, perguntas foram respondidas e quando Pauline estava indo para sua casa, a sua mãe pegou e entregou um radiotransmissor para ela e disse: olha, se tu estiver em perigo ou se sentir ameaçada, use esse rádio que as pessoas certas irão te salvar. Então Pauline voltou para sua casa com aquele pensamento: será que eu deveria me juntar com eles nesse mundo estranho? Pauline, óbvio, ficava obcecada, toda vez que ela saía, ela ficava olhando por cima dos ombros para ver se não tinha ninguém seguindo ela. E isso foi ficando cada vez mais forte. Cada dia se passava, ela ficava cada vez mais obsessiva com isso.
Ela acabou se mudando de apartamento, terminando seu namoro, saindo do trabalho. E no apartamento novo, ela decidiu não ter telefone fixo porque achava que ela poderia ter sido grampeada. Não aguentando mais toda essa situação, Pauline decide entrar pro mundo estranho. Então ela liga para sua mãe e diz: olha, não aguento mais, eu quero ir para essa colônia junto com vocês. Só que a mãe da Pauline disse: olha, não é bem assim. Tem muita gente tentando entrar nessa colônia, existe uma fila de espera, mas pode deixar que eu vou ligar pro meu amigo e ele vai resolver tudo. Mas tu tem que esperar. Então, Pauline esperou. E esperou. E esperou. E essa espera demorou 5 anos. E foi aí que as suas dúvidas atingiram o clímax. Pauline já tinha até se casado de novo e teve que contar a sua história pro seu marido Kevin. E enquanto contava a história, ela ficava pensando: caralho, essa história é muito surreal. Dias depois, ela liga para sua mãe e diz: tentaram invadir a minha casa, o que eu faço? Ligo para a polícia, espero, dou queixa, o que eu faço? E Ruth imediatamente diz: não liga para a polícia. Fica onde tu tá, faça o que tiver que fazer, mas não liga para a polícia. Espera eu retornar a ligação. Pauline desliga o telefone e logo em seguida a mãe dela retorna a ligação e diz: olha, eu não posso falar por telefone, então vem até minha casa. Chegando na casa da Ruth, Pauline fica horrorizada e impactada ao ouvir de Stem e de Ruth que naquele mesmo dia 2 pessoas tinham sido capturadas na mesma rua de Pauline. Mas na verdade Pauline não ficou horrorizada e impactada pelo fato de terem tentado invadir a casa dela. Ela ficou horrorizada porque a vida dela desde os 5 anos de idade foi uma completa mentira. Máfia, agentes, mundo estranho, tudo isso não existia. Nada. Zero. A verdade é que Pauline tinha mentido para sua mãe. Ou seja, ninguém tinha tentado invadir a casa dela. Ela só precisava botar um fim naquela história. E esse foi o jeito que ela descobriu de saber a verdade. Mais tarde, ela descobriu que Stem sofria de algo chamado delírio A2, onde pessoas totalmente normais, lúcidas, têm um delírio distinto. Às vezes não é nada, mas às vezes pode ser bem sério, como em acreditar que a máfia está atrás deles. Como ele tinha um relacionamento com a Ruth, ele acabou passando esse delírio para ela, por isso o nome. Depois de um tempo, ela confrontou sua mãe e Stem e nenhum deles disseram: ok, senta aqui, vamos conversar, tu estava certa, nós mentimos, mas foi por isso e isso. Na verdade, eles ficaram horrorizados porque Pauline agora iria se expor demais. Ela iria deixar de usar o seu radinho transmissor e o seu GPS que a sua mãe tinha dado para ela. E acabou que Stem e Ruth nunca se desculparam. E eles acabaram levando esse delírio pro túmulo. Ela se reconectou com seu pai, mas infelizmente ele já estava bem doente. E sua mãe, em 2020, acabou falecendo de câncer. E alguns anos atrás, Stem tinha falecido alguns anos antes. Depois disso tudo, desse pandemônio todo na vida de Pauline, ela decidiu escrever um livro chamado Run, Hide, The Repeat. Peço licença aos meus inscritos para parar as imagens aqui, para eu poder falar uma coisinha aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Jade, dona desse canal. A essa altura todos já devem estar sabendo, né, a situação que o Rio Grande do Sul tá. Então eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. Eu sei que eu não tenho um grande público, mas se 2 ou 3 ajudarem eu já vou ficar bastante feliz. Então eu vou pôr aqui na descrição algumas ONGs para quem quiser ajudar. Os Correios também estão, em alguns estados, estão fazendo entregas sem cobrança. Então, algumas pessoas aqui de Floripa também estão fazendo arrecadações. E eu reativei o meu Instagram. Lá eu tô postando mais informações também, caso vocês queiram me seguir à procura de mais informações. Tá, pessoal? Então, um recado breve aí pra vocês, um pedido de ajuda. Todos os links na descrição e também na minha aba comunidade. Era 29 de agosto de 2016, quando uma família de fazendeiros decidiram largar tudo que tinham do Neida. Mas espera, vamos entender o que aconteceu, ou pelo menos tentar. Mark, de 51 anos, e Colby, de 53, tinham 3 filhos. Rihanna, Mitchell e ela. Eles trabalhavam na fazenda da família, em Melbourne. Segundo vizinhos, era uma família muito normal, muito trabalhadora. Mas em 29 de agosto de 2016, as suas vidas iriam mudar completamente. Naquele dia, eles decidiram sair de casa, deixando cartões de crédito, celular, passaporte em cima da mesa de sua casa. Entraram todos dentro do carro de ela e foram em direção ao norte.
30 minutos de viagem, eles descobrem que Mitch não tinha deixado seu celular em casa. Então Mitchell teve que jogar o seu celular pela janela, o que deixou ele muito frustrado. Eles dirigiram por dias até pararem num motel, onde conseguiriam descansar em uma cama, finalmente. Mas, acordando na manhã seguinte, Mitchell decidiu que não queria fazer parte daquilo e decidiu voltar para casa. Restando ainda 4 membros da família, eles não foram atrás de Mitchell. Ao invés disso, eles entram no carro e se dirigem até um lugar chamado Cavernas Jonelan, nas montanhas de Nova Gales do Sul. Chegando lá, as irmãs, ela e Rihanna, também decidem que não querem fazer parte daquilo e voltam para casa. Então elas conseguem roubar um carro e fogem daquele lugar. Os pais, percebendo que as suas 2 filhas também não iam seguir eles, não fizeram nada, apenas seguiram o seu caminho. Quando as irmãs chegam na cidade de Goldsburn, elas relatam o desaparecimento de seus pais para a polícia. A história logo vaza para a mídia e a família é meio que ridicularizada por ter se perdido, porque as pessoas achavam que eles tinham saído de férias e os lugares por onde eles passaram ficavam perto de grandes cidades, então quem é que iria se perder num lugar daqueles? Quando a polícia chega até a fazenda do Strong, eles viram que todas as portas estavam abertas e todos os seus documentos, celulares, passaportes estavam em cima da mesa, propositalmente. Então, quando esses fatos todos foram para a mídia, o pessoal começou a parar de zombar da família e começaram a se perguntar o que realmente tinha acontecido com eles. Será que eles estavam fugindo de alguém? Ou eles estavam endividados? Ou eles estavam sob fortes substâncias? Ninguém sabia. Depois de reportar o desaparecimento de seus pais, as irmãs inexplicavelmente se separam num posto de gasolina. Rihanna acabou vendo um caminhão que estava ali estacionado no posto de gasolina e pulou na traseira do caminhão sem o motorista ver. E ela dirigiu com o carro roubado até a sua casa. Tarde da noite ela chega em casa e é a primeira a ser encontrada. Na manhã seguinte, Mitch chega em casa depois de ter pegado vários trens para conseguir voltar para sua casa. Quando os 2 irmãos já se encontravam dentro de casa, eles decidem fazer uma declaração. E era óbvio que os 2 não sabiam muito o que estava acontecendo. Eles estavam bem estranhos e Mitch disse que tinha muita pressão envolvendo a família e que esse tipo de coisa era difícil de explicar e que ele realmente não sabia o que estava acontecendo. Por fim, Mitch disse que talvez alguém estivesse seguindo eles, mas essa paranoia estava vindo mais pelos seus pais. E os irmãos até pareciam estar num estado mental estável, ao contrário de sua irmã Rihanna. Depois de 1 hora, o motorista percebeu Rihanna na sua traseira pelo retrovisor e quando viu a guria, do que chamou de estado catatônico, ela não sabia seu nome, não sabia sua idade e nem de onde tinha vindo. Rihanna então foi levada ao Hospital Goulburn e lá ela foi internada na unidade psiquiátrica. Seus pais então saíram das cavernas Jonelan e foram até Melbourne. Um dia depois, na quarta-feira, os 2 dirigem 600 quilômetros ao sul para a cidade vitoriana de Wangaratta. E lá, inexplicavelmente, eles também se separam. Colby deu meia volta, voltou para o norte por motivos que ninguém sabe. Só ela. Sendo encontrada só no dia seguinte, a 350 quilômetros, em Ias, vagando pela rua, mega agitada. E assim que foi encontrada, ela foi levada para um hospital ali perto, mas logo em seguida foi transferida para o hospital de Goulburn, onde sua filha estava sendo tratada. Mark, por sua vez, ficou em Wangaratta, depois de ter perseguido perigosamente um casal na estrada, no sábado, 6 dias depois de ter saído da sua casa, ele foi encontrado sentado no cordão de uma rua próximo ao aeroporto de Wangaratta. Ele foi interrogado pela polícia e avaliado por um agente de saúde mental, e logo em seguida sendo entregue sob custódia para o seu irmão, que era policial, e mostrando o seu dedinho do meio para os fotógrafos. Mais tarde, já em casa, ele resolve fazer uma declaração, se desculpou por mágoa e preocupação causada por esses acontecimentos. Ele também prestou respeito aos recursos comunitários por terem ajudado a sua família. Depois de uma longa investigação, a polícia determinou que não havia ninguém seguindo eles e que eles não corriam perigo de fato. Eles não tinham usado drogas, eles não tinham dívidas, eles não tinham problemas mentais e também não pertenciam a nenhum grupo religioso. E depois desse ocorrido, voltaram para suas vidas normais, voltaram para os seus trabalhos e não quiseram dar nenhuma declaração. E como ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, exceto os membros da família, a única coisa que restou foi as teorias. E a teoria principal é que a família tinha sofrido um delírio coletivo.
mais conhecido como delírio A2. É uma condição psicológica rara e que pode afetar casais ou famílias que são muito unidas. E acontece quando uma pessoa está com a ilusão e acaba passando para o resto da família. E, bom, não se sabe se isso aconteceu de fato ou se, caso aconteceu, qual foi o primeiro membro da família que teve essa ilusão e que acabou passando para os outros. Com tudo dito, as razões do colapso dessa família ainda permanecem um mistério e talvez fique assim para sempre. A polícia, por sua vez, diz que não se espera que seja feita mais acusações e que a questão agora é um assunto de família.